Quando esse cara aleatório estava assistindo uma luta pesada no Coliseu, o Imperador Maluco viu ele no meio da multidão e decidiu que ele seria o próximo a lutar com um leão. Para fazer isso, as mãos dele foram amarradas com uma corda e ele foi jogado no meio da arena para enfrentar o animal faminto. Imediatamente, ele saiu correndo o mais longe possível do leão e começou a se remexer para tentar se livrar daquela corda. E como ele era um prisioneiro africano de guerra e já tinha passado por coisa pior, ele conseguiu tirar as cordas e começou a encarar o leão diretamente. Foi então que o leão pulou em cima dele e mordeu um dos braços, fazendo ele começar a perder sangue. Por isso, ele pegou o seu dedo indicador da outra mão e enfiou dentro do olho do leão, deixando ele cego de um olho na mesma hora. Com o leão desorientado, ele fez o mesmo processo pro outro olho, até que o bicho ficou completamente cego. Na mesma hora, o imperador ficou com muita raiva, e todas as pessoas começaram a torcer pelo prisioneiro, até que o homem encontrou um pedaço de madeira no chão e foi correndo com muita raiva para finalmente finalizar o bicho. Mas quando ele chegou lá e enfiou o pedaço de madeira na cabeça do leão, o imperador na mesma hora desceu do trono e pegou sua espada. E por mais que o cara tenha tentado fugir, as lendas dizem que o imperador executou ele ali mesmo e ainda exigiu que todo mundo aplaudisse. Quando esses 3 navios estavam tacando bombas para invadir uma cidade, um único cientista ficou encarregado de defender aquela cidade toda quase que sozinho. Logo de cara, um dos navios saiu correndo na frente dos outros e chegou bem perto dos muros, até que o cientista jogou um gancho de madeira na ponta do navio e começou a puxar com toda a força. Mas por mais que ele não tivesse força o suficiente para levantar o navio, a real é que do outro lado daquele gancho tinham vários bois muito nervosos que levantaram o navio e fizeram a água entrar, afundando ele. Então, o segundo navio percebeu o que tinha acontecido e jogou uma bomba para destruir aquele gancho, fazendo todos os bois saírem correndo. Então, o cientista pegou várias pedras que ele tinha guardado e colocou numa catapulta para atirar no segundo navio. E por mais que ele tenha conseguido afundar os caras desse jeito, as pedras dele acabaram e ele não tinha mais opções para lidar com o terceiro navio. Foi então que ele decidiu apostar tudo numa experiência maluca que ele nunca tinha testado. Basicamente, ele pegou um espelho gigante num formato arredondado e apontou para as velas daquele navio. Por mais que os caras tenham começado a rir daquela situação, depois de um tempo, o sol começou a se concentrar nas velas, fazendo elas pegarem fogo e deixando os caras presos ferrados no meio do oceano. Quando esse cara invadiu uma loja de conveniência e apontou uma arma pra cara do caixa, ele do nada virou a arma pro teto e disparou várias vezes até ficar sem bala. Foi então que alguém do lado de fora ouviu os tiros e decidiu chamar a polícia. Mas quando eles finalmente chegaram na loja alguns minutos depois, tudo que eles encontraram foi o caixa no chão completamente apavorado, dizendo que o homem não tinha roubado nada da loja. Enquanto tudo isso acontecia, alguns amigos desse homem tinham acabado de entrar num banco próximo e começaram um segundo assalto, enquanto a polícia estava distraída. E eles entraram com várias armas pesadas e já atiraram no segurança. Mesmo caído no chão, o homem conseguiu apertar um botão alertando a polícia, e eles já vieram na mesma hora pro segundo crime. O problema é que os ladrões sabiam onde a polícia estava, então eles também sabiam que os caras iam demorar exatamente 8 minutos para chegar. Por isso, eles pegaram o máximo de sacos que eles conseguiram nesse tempo pequeno e colocaram em carros que eles já tinham estacionado fora do banco. Mas por mais que eles tenham conseguido fugir naquele momento, o primeiro homem sem querer mostrou o rosto no primeiro assalto e a polícia encontrou todo mundo depois. Quando esses caras decidiram fazer um muro gigante no meio da cidade de Berlim, algumas crianças foram separadas da família, fazendo os pais dela tentarem coisas bizarras para salvar a vida delas. Logo de cara, o primeiro homem decidiu montar um balão caseiro dentro do próprio quintal, e depois de levantar voo no meio da cidade, ele passou por cima do muro e os guardas nem fizeram ideia. O problema é que, como ele tinha usado um plástico bem fraquinho do balão, ele acabou rasgando e caindo na floresta, e o corpo dele foi encontrado alguns dias depois. Vendo isso, o segundo homem decidiu falar com um amigo dele que era fazendeiro, que por sorte levava várias vacas pro outro lado do muro. Então, ele decidiu colocar o homem no meio das vacas. E mesmo que não tenha sido a experiência mais agradável do mundo, a real é que num primeiro momento ele conseguiu passar sim pelo muro. O problema foi que logo depois que ele chegou na fazenda, um policial acabou encontrando ele e prendeu o cara. Então, o terceiro homem chamou o irmão dele para fazer uma fuga em menos de 3 minutos. Basicamente, ele percebeu que em uma das partes do muro tinham 2 prédios que ficavam muito perto um do outro. Então, ele simplesmente entrou na varanda de um desses prédios e jogou um fio de arame até a varanda do outro lado. Depois, ele e o irmão dele pegaram uma barra de metal e brincaram de tirolesa até o outro lado do muro. Quando essa prisão foi invadida por uma nevasca e acabou ficando sem comida, um cientista decidiu dar para os prisioneiros 3 comidas podres para ver o que acontecia. Logo de cara, o primeiro prisioneiro foi forçado a comer um pão que tinha sido misturado com pedaços de madeira ralada, que o cientista tinha colocado para conseguir fazer mais pão com menos farinha. O problema é que quando o pão chegou no estômago, os pedaços de madeira obviamente não foram digeridos e furaram o cara por dentro, matando ele alguns dias depois. Então, o cientista deu para o segundo prisioneiro carne crua congelada e obrigou ele a comer ela durante
durante uma semana para ver o que acontecia. Mas por mais que no primeiro momento ele não tenha sentido nada além de muita dor e frio, uma semana depois um parasita que sobrevive ao gelo entrou dentro do corpo dele e começou a comer os músculos, mandando ele também de arrasta. Então, o terceiro prisioneiro foi obrigado a comer alguns ratos durante uma semana. O problema foi que ele simplesmente disse que não ia comer e que preferia passar fome. Então o cientista tentou com vários outros prisioneiros e todos eles falaram a mesma coisa. E quando alguns deles começaram a morrer de fome de propósito, o cientista foi mandado embora e a comida melhorou um pouquinho. Quando esse cientista finalmente teve seu primeiro filho, ele decidiu comprar um macaco e criar junto da criança para ver o que acontecia depois de alguns anos. Logo no primeiro dia, ele deu para os dois a mesma quantidade de comida e forçou eles a passarem o tempo todo como se fossem irmãos, até que o macaco naturalmente começou a crescer bem mais rápido do que o bebê e começou a doutrinar a criança, roubando brinquedos dele e ensinando alguns modos. Então, o pai decidiu colocar os dois para dormirem na mesma cama, mas logo na primeira noite, o chimpanzé acordou várias vezes e saiu pulando pelo quarto, o que também acordou o bebê e fez ele chorar a noite inteira. Mesmo assim, o pai continuou mantendo os dois na mesma cama por mais alguns meses, até que o comportamento deles mudou de uma forma tão bizarra que ficou quase irreversível. O chimpanzé, por um lado, conseguiu aprender a usar garfo e faca que nem gente, e também conseguiu lavar a louça depois de todos os almoços. O problema foi que o garoto começou a bater no chão que nem um chimpanzé quando ficava nervoso, e também a fazer barulhos de macaco, não falando uma palavra normal depois de todos esses meses. Então, mesmo que os pais tenham decidido expulsar o chimpanzé da casa por conta disso, o garoto acabou virando um esquisitão pro resto da vida. Quando essa garota de 4 anos estava brincando de escalar a parede de um zoológico, ela acabou caindo dentro de uma jaula com 3 gorilas nervosos. Logo de cara, a equipe de segurança percebeu o que tinha acontecido e já começou as atividades para tentar salvar a vida da menina. Para isso, eles foram até o outro lado da jaula e colocaram uma quantidade gigantesca de comida para atrair os gorilas para aquele lugar. Mas infelizmente, só 2 deles obedeceram o comando e se lambuzaram. O terceiro gorila, que se chamava Harambe, ficou tão encantado com a garota que ele decidiu segurar ela no colo e levar ela para passear pela jaula. Então, ele levou ela até o lago que tinha ali perto e os dois começaram a fazer várias brincadeiras com a água, fazendo a menina chorar durante todo esse tempo. Naquela hora, a equipe de segurança normalmente ia só atirar um dardo tranquilizante para fazer o gorila tirar uma sonequinha e salvar a vida da garota. Mas se eles fizessem isso, no momento em que o gorila tomasse o tiro, ele ia ficar agressivo por uns 5 minutos antes de dormir. Então, como numa situação dessas a prioridade do zoológico é sempre salvar a vida humana, os caras infelizmente tiveram que pegar uma arma de verdade e dar um tiro para matar o gorila. Quando esse garoto de 8 anos estava correndo atrás de uma bola, ele acabou não vendo que tinha um bueiro ali do lado aberto e caiu nele, ficando preso dentro do esgoto. Logo de cara, ele tentou escalar as paredes para voltar para a superfície, mas como elas eram muito lisas e escorregadias, ele acabou falhando e foi logo tentar encontrar outra saída. Então, ele andou por algumas horas até que ele acabou se perdendo do lugar em que ele caiu e ficou desesperado para sair, começando a gritar. O problema é que como aquele esgoto tinha um sistema de isolamento de som para não incomodar os moradores, ninguém conseguiu ouvir os gritos do garoto, enquanto que do lado de fora, a mãe dele ficou completamente desesperada e foi na polícia no mesmo dia, fazendo os policiais procurarem em florestas, parques e shoppings, obviamente sem nenhum sucesso. Completamente desesperado, o garoto andou por mais alguns lugares do esgoto e encontrou um cano que estava vazando um pouquinho de água. Depois de alguns socos, a quantidade de água aumentou e o garoto conseguiu não morrer de sede ali dentro, passando as noites dele dormindo naquela pedra. E depois de 8 dias naquela situação, ele deu um soco no metal que foi ouvido por um cara lá fora, que chamou a polícia e salvou a vida dele. Quando essa enfermeira maluca decidiu pegar um abajur e atacar uma senhora no hotel, ela mesma sujou os pés dela com sangue e fez um caminho de pegadas até o quarto onde ela dormia. No dia seguinte, a polícia foi chamada para verificar o lugar e acabou encontrando as pegadas, até que eles perceberam que esse caminho terminava numa porta trancada. Na mesma hora, eles arrombaram a porta e encontraram a enfermeira dormindo na maior paz, com as roupas ainda manchadas de vermelho. Então, eles renderam a mulher e levaram ela para ser julgada, mesmo achando muito estranho o fato dela ter ficado completamente calma o tempo todo, enquanto falava que não se lembrava de nada. Na hora do julgamento, várias pessoas mostraram todas as provas de que realmente tinha sido ela, e parecia que não tinha mais nenhuma saída. Mas antes do juiz bater o martelo, ela imediatamente se levantou da cadeira e começou a falar tudo o que ela tinha feito de forma muito agressiva. Ficando muito confuso, o juiz decidiu não mandar ela pra cadeia, mas sim pra uma consulta com um psiquiatra. Lá dentro, eles conversaram durante 2 horas seguidas, até que o médico chegou à conclusão de que a mulher tinha que ser solta por um motivo muito simples. Basicamente, aquela enfermeira tinha 2 personalidades, e mesmo que tenha sido uma outra personalidade conhecida como Wanda, que matou aquela senhora e confessou tudo depois no tribunal, até hoje ninguém sabe qual a personalidade que fez o caminho de sangue.